Prepare-se, porque o que você vai ver agora vai abalar suas emoções e questionar tudo o que você acreditava saber sobre um dos casos mais chocantes e misteriosos da história do Brasil. 30 anos depois da brutal morte de Daniela Pérez, o túmulo da atriz foi reaberto, e o que foi encontrado surpreendeu até mesmo os investigadores mais experientes. Um episódio que reacende a dor de uma geração inteira e desperta novas dúvidas sobre segredos que podem ter ficado enterrados por décadas. Mas afinal, o que motivou a reabertura? Foi apenas um procedimento legal, ou há algo muito maior e mais obscuro por trás disso? Ao longo deste vídeo, vamos relembrar os detalhes mais polêmicos dessa história marcada por traições, ciúmes, poder e silêncio suspeitos, desde o envolvimento de Guilherme de Pádua, o impacto devastador em Glória Pérez, até os rumores de que documentos e objetos desaparecidos da cena do crime podem finalmente ter vindo à tona. Será que algo foi ocultado todos esses anos? Ou alguém tentou esconder a verdade para proteger nomes poderosos da época? Prepare-se, porque as revelações que surgem agora prometem mudar a forma como o público entende esse crime brutal. Antes de continuar, se você é apaixonado por histórias reais, casos não resolvidos e revelações que chocam o país, já deixa o seu gostei e se inscreve aqui no canal, porque isso é essencial para o YouTube entender que você quer continuar recebendo conteúdos assim. A sua inscrição ajuda o canal a crescer, a quebrar o silêncio e a manter vivas histórias que jamais devem ser esquecidas. E se você quiser apoiar ainda mais, use o botão Super Thanks. Ele ajuda o canal a continuar trazendo investigações e informações exclusivas. Mas se não puder, não tem problema. Apenas comente aqui o que mais te surpreendeu até agora, porque a sua opinião é muito importante. Fica comigo até o final, porque a última revelação que vamos mostrar vai te deixar completamente impactado e pode mudar tudo o que você pensa sobre esse caso. Desde o momento em que Daniela Ferrante Pérez veio ao mundo, em 11 de agosto de 1970, no Rio de Janeiro, parecia que o destino já havia desenhado para ela uma estrada feita de luz, arte e emoção. Filha da consagrada autora de novelas Glória Pérez e do engenheiro Luiz Carlos Pérez, Daniela nasceu em um lar onde a criatividade e a sensibilidade eram quase tão essenciais quanto o ar. Cresceu em um ambiente repleto de livros, roteiros, trilhas sonoras e longas conversas sobre teatro, televisão e comportamento humano. Ainda pequena, observava a mãe com olhos curiosos, fascinada pela maneira como ela transformava sentimentos em histórias que comoviam milhões de pessoas. E foi ali, entre bastidores e câmeras imaginárias, que começou a nascer a artista que o Brasil viria a amar. Desde criança, Daniela demonstrava uma natureza doce, disciplinada e sensível. Enquanto outras meninas da sua idade se encantavam com brinquedos e contos de fadas, ela se apaixonava por palcos, luzes e melodias. Gostava de dançar em frente ao espelho, imitava atrizes que via na televisão e sonhava em um dia poder fazer parte daquele universo mágico. Sua mãe, mesmo envolvida em uma carreira exigente, nunca deixou de perceber o brilho incomum que a filha carregava. Glória dizia em entrevistas que Daniela tinha uma alma artística desde o berço, uma sensibilidade que ia além da vaidade do sucesso e se conectava com a essência do sentimento humano. Ainda adolescente, Daniela mergulhou na dança com uma dedicação impressionante. Matriculou-se em escolas de balé clássico e moderno, treinando por horas a fio, mesmo quando o corpo pedia descanso. O balé era sua primeira forma de expressão artística, e através dele ela aprendeu não só a controlar o corpo, mas também a disciplinar a mente e a alma. Seus professores diziam que ela dançava com o coração, que seus movimentos pareciam contar histórias silenciosas. Esse talento natural logo chamou atenção, e Daniela começou a se apresentar em espetáculos locais, onde o público já notava algo diferente naquela jovem de olhar sereno e sorriso luminoso. Ela não buscava aplausos por vaidade, dançava porque isso fazia parte de quem ela era. Era como se, em cada passo, ela se conectasse com algo maior, um chamado invisível que a guiava rumo ao palco da vida. Na adolescência, o interesse pela atuação cresceu. Daniela começou a se envolver com teatro amador e, pouco tempo depois, deu seus primeiros passos na televisão. Apesar de ser filha de uma das roteiristas mais influentes do país, ela não teve facilidades. Glória sempre foi firme ao dizer que a filha teria que trilhar o próprio caminho, e Daniela levava isso muito a sério. Ela estudava interpretação com afinco, lia sobre psicologia dos personagens e buscava entender o que fazia uma atuação ser verdadeira. Sua sensibilidade artística era evidente, e os diretores que a viram atuar pela primeira vez ficaram encantados com sua naturalidade diante das câmeras. Daniela não representava, ela vivia. Em casa, ela era uma filha carinhosa, companheira e muito próxima da mãe. As duas tinham uma relação de cumplicidade profunda, trocavam confidências e se apoiavam mutuamente. Glória, que muitas vezes mergulhava em tramas densas e emocionais, encontrava em Daniela um porto seguro e uma fonte de inspiração.
Era comum que, enquanto escrevia, pensasse na filha como referência para personagens doces e fortes ao mesmo tempo. Daniela, por sua vez, admirava imensamente a trajetória da mãe, mas nunca quis viver à sombra dela. Tinha ambição, mas era uma ambição pura. Queria ser reconhecida pelo talento, pela entrega, e não apenas pelo sobrenome. Sua formação artística era equilibrada por uma educação sólida e por valores familiares muito fortes. Ela cresceu aprendendo que fama não significava felicidade e que o essencial era se manter fiel aos próprios princípios. Desde cedo, Daniela demonstrava empatia e generosidade, sempre preocupada com quem estava à sua volta. Nos bastidores das escolas e apresentações, era conhecida por ajudar colegas, dividir figurinos, emprestar maquiagem e incentivar os mais tímidos. Esse comportamento cativante a tornava querida por todos. Muitos amigos de infância afirmam que Daniela era daquelas pessoas que iluminavam o ambiente sem precisar dizer uma palavra. Sua presença transmitia calma, e sua doçura deixava uma marca silenciosa, mas profunda. Conforme crescia, sua beleza também chamava atenção, uma beleza delicada, natural, sem excessos. Mas o que realmente impressionava era sua essência. Daniela tinha algo de encantador e autêntico, uma luz interna que parecia vir de dentro e que fazia com que todos acreditassem que ela estava destinada a algo grande. E, de fato, estava. No final da adolescência, quando começou a se envolver profissionalmente com televisão, sua vocação se confirmou. Os testes, as audições, as primeiras gravações, tudo parecia fluir de maneira quase mágica. Ela tinha o dom raro de emocionar com o olhar, de transmitir sentimento mesmo em silêncio. O público percebeu isso logo, e a crítica aplaudiu sua naturalidade e delicadeza cênica. Mas o mais bonito era que, apesar de toda a atenção que começava a receber, Daniela nunca perdeu a essência da menina sonhadora que dançava em frente ao espelho. Continuava simples, reservada e muito ligada à família. Preferia noites tranquilas a festas badaladas, e mesmo com sucesso crescente, mantinha os mesmos amigos de infância. Gostava de praia, de natureza e de conversas longas sobre a vida. Tinha uma maturidade emocional surpreendente para a idade. Em suas poucas entrevistas, Daniela falava sobre o valor da arte, sobre como atuar era uma forma de tocar corações e provocar reflexão. Dizia que queria fazer personagens que deixassem mensagens positivas e que pudessem inspirar as pessoas. Era uma visão nobre, e talvez por isso tenha se tornado tão inesquecível. Sua infância e juventude não foram marcadas por luxos ou escândalos, mas por amor, disciplina e sensibilidade. Tudo nela parecia guiado por uma energia serena, como se soubesse, de algum modo, que tinha uma missão artística e espiritual maior do que apenas o sucesso. Desde o início, a vida de Daniela Pérez foi um poema em movimento, uma coreografia entre talento e destino, marcada por luz e emoção. Cada passo, cada escolha, cada sorriso mostrava que a arte não era apenas algo que ela fazia, era o que ela era. E foi exatamente essa essência que fez o público se apaixonar e que, mesmo após tantos anos, continua a fazer dela uma das figuras mais puras e eternas da história da televisão brasileira. Fora das câmeras, Daniela vivia um relacionamento sólido e apaixonado com o ator e dançarino Raul Gazola, com quem se casou em 1990. Os dois formavam um dos casais mais admirados da TV brasileira, sempre demonstrando cumplicidade e amor genuíno. Em entrevistas, Daniela dizia que Raul era seu porto seguro, o homem que a fazia rir mesmo nos momentos de maior cansaço. Amigos próximos afirmam que o casal sonhava em ter filhos e construir uma família longe dos holofotes. Porém, bastidores da época revelam que Daniela sentia pressões emocionais e ciúmes no ambiente de trabalho, especialmente durante as gravações com Guilherme de Pádua, seu colega de elenco em De Corpo e Alma. Essa relação profissional, que começou de forma cordial, acabou se tornando uma das conexões mais trágicas da história da televisão. Em 28 de dezembro de 1992, o Brasil acordou em choque. A jovem atriz Daniela Pérez, de apenas 22 anos, foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro. O crime, cometido por Guilherme de Pádua e sua então esposa Paula Tomás, chocou não apenas pela violência, mas pela motivação absurda, um misto de inveja, ciúme e obsessão. A tragédia devastou o país e destruiu a vida de sua mãe, Glória Pérez, que travou uma luta incansável por justiça. Raul Gazola, arrasado, declarou em entrevistas que perdeu não só a esposa, mas a razão de viver. O caso gerou uma comoção sem precedentes e transformou-se em um marco na história criminal brasileira. Até hoje, muitos acreditam que nem tudo foi revelado, e que segredos sombrios ainda rondam o crime. A dor não foi apenas de uma mãe, foi de uma nação inteira que se sentiu traída pela brutalidade e pela impunidade.
Nos primeiros dias após o crime, as revelações sobre o assassinato vieram à tona de forma confusa, cercadas de versões contraditórias e tentativas de encobrir a verdade. O casal, Guilherme de Pádua e Paula Tomás, negou a autoria, depois confessou parcialmente, e em seguida tentou justificar o ato de maneiras absurdas, alegando ciúmes, brigas e desentendimentos profissionais. No entanto, as provas foram contundentes. O crime havia sido premeditado e cometido com extrema violência. O país inteiro acompanhava cada nova informação com perplexidade, e aos poucos foi se descobrindo que o assassinato não era um simples crime passional, mas sim um ato de ódio, inveja e ego ferido, motivado pela obsessão e pelo sentimento doentio de um homem que não aceitava perder espaço e atenção. Glória Pérez, devastada, viu-se obrigada a enfrentar não apenas a dor inimaginável da perda, mas também um sistema jurídico lento, frio e muitas vezes injusto. Enquanto o país chorava, ela agia. Usou sua dor como combustível e transformou-se em uma das mulheres mais determinadas da história do Brasil. Foram noites sem dormir, dias de desespero e um luto que parecia interminável, mas Glória decidiu lutar, não apenas por sua filha, mas por todas as famílias que já haviam sofrido perdas parecidas sem ver justiça. Começou uma campanha nacional para mudar as leis brasileiras, coletando assinaturas em praças, shoppings e até portas de igrejas, com o apoio de amigos, artistas e anônimos que se comoveram com sua história. Dessa luta incansável nasceu a Lei dos Crimes Hediondos, aprovada em 1994, que classificou assassinatos como o de Daniela como crimes inafiançáveis e de punição mais severa. Foi a primeira vez que uma mãe, movida pela dor, conseguiu mudar o Código Penal brasileiro, uma conquista gigantesca, mas que veio ao custo da própria alma. Durante os anos seguintes, revelações polêmicas continuaram surgindo. Documentos, depoimentos e investigações paralelas revelaram detalhes sombrios sobre o crime e sobre o comportamento do assassino antes e depois do ocorrido. Relatos apontaram que Guilherme de Pádua teria mentido diversas vezes à polícia e tentado manipular a opinião pública. Ele e Paula, mesmo presos, demonstraram frieza e falta de arrependimento. Essa postura causou ainda mais revolta na sociedade. Em entrevistas, Raul Gazola, marido de Daniela, revelou momentos dolorosos, dizendo que sentia um vazio eterno e que a ausência dela era algo impossível de descrever. Ele também contou que chegou a perdoar Guilherme, não por piedade, mas para se libertar do peso da raiva. Foi uma das revelações mais emocionantes e ao mesmo tempo polêmicas, pois muitos não conseguiam compreender como alguém poderia perdoar um ato tão monstruoso. Mesmo assim, Gazola sempre defendeu que o perdão era uma forma de seguir em frente, não de esquecer. Glória, por outro lado, manteve-se firme em seu propósito. A memória de Daniela jamais seria apagada. Outra grande polêmica surgiu anos depois, quando Guilherme de Pádua tentou se reinventar como pastor evangélico, dizendo-se arrependido e transformado por Deus. Essa reviravolta gerou uma enxurrada de críticas. Parte do público via aquilo como uma afronta, um deboche à dor de quem sofreu, enquanto outros afirmavam acreditar em redenção. Glória nunca se pronunciou diretamente sobre essa suposta mudança, mas sempre deixou claro que o arrependimento verdadeiro só existe quando há reconhecimento total do que se fez, algo que, segundo ela, jamais aconteceu. Em entrevistas marcantes, Glória contou como enfrentou o luto sozinha, escrevendo noites inteiras, chorando em silêncio e revivendo as últimas conversas com a filha. Disse que, por um tempo, pensou que jamais voltaria a sorrir, mas que decidiu transformar o sofrimento em luta. Foi também através da arte que ela reencontrou forças. Continuou escrevendo novelas, e em cada uma delas deixava mensagens sutis de amor, dor e esperança, como uma forma de manter Daniela viva. Com o passar dos anos, novas revelações vieram à tona através de investigações jornalísticas e, mais recentemente, do documentário Pacto Brutal, lançado pela HBO Max, que trouxe um retrato profundo e emocional sobre o caso. O documentário apresentou detalhes inéditos, reconstituições e depoimentos que fizeram o público reviver toda a tragédia com o coração apertado. Nele, Glória, Raul e amigos próximos de Daniela revelaram lembranças que por muito tempo ficaram guardadas. O público pôde ver o quanto aquele crime não destruiu apenas uma vida, mas afetou profundamente todos ao redor. O impacto foi tão forte que novas gerações, que nem sequer haviam nascido na época, passaram a conhecer e a se comover com a história. O legado de Daniela Pérez, portanto, ultrapassa o tempo e as telas. Sua história não é apenas sobre tragédia, mas sobre resiliência, justiça e amor incondicional. Glória Pérez transformou a dor em movimento, o luto em força e a injustiça em lei. Cada vez que ela fala sobre a filha, suas palavras misturam tristeza e orgulho, como se Daniela ainda estivesse ali, sorrindo, dançando e brilhando como sempre fez. Mesmo depois de 3 décadas, a sociedade ainda sente o eco daquela perda,
mas também reconhece o poder que uma mãe tem quando decide não se calar. O caso Daniela Pérez é mais do que um crime, é um símbolo da luta pela verdade, da coragem de enfrentar o impossível e da certeza de que o amor de mãe jamais morre. Hoje, quando se fala em justiça e empatia, o nome de Daniela volta à tona como lembrança viva de que nenhuma escuridão é capaz de apagar uma luz que brilhou com tanta pureza. E, por mais que o tempo passe, o país jamais esquecerá a jovem atriz que partiu cedo demais, mas que deixou um legado eterno gravado na história e no coração do Brasil. 30 anos após o brutal assassinato de Daniela Pérez, a reabertura de sua campa trouxe à tona uma onda de emoções, mistério e novas revelações que voltaram a abalar o país. O que era para ser apenas um ato de manutenção e preservação acabou se transformando em um verdadeiro reencontro com o passado, reacendendo dúvidas, teorias e lembranças profundas que muitos tentavam deixar para trás. Quando a notícia se espalhou de que o túmulo da atriz havia sido reaberto, a comoção foi imediata. Fãs, jornalistas e curiosos correram em busca de respostas. O que realmente foi encontrado? Por que o túmulo precisou ser aberto justamente agora, depois de 3 décadas? E o mais importante, o que essa reabertura simboliza para a família e para todos que acompanharam a tragédia desde 1992? O local onde Daniela repousa sempre foi tratado com o mais absoluto respeito e cuidado, uma espécie de santuário silencioso que guarda não apenas seus restos mortais, mas também as memórias de uma geração inteira. A reabertura foi realizada com autorização da família, mas de forma discreta, longe dos holofotes, o que acabou despertando ainda mais curiosidade. Segundo informações extraoficiais, a principal motivação teria sido uma revisão pericial de documentos e registros antigos ligados ao caso, uma iniciativa que teria sido estimulada por novas análises forenses e pelo avanço de tecnologias capazes de identificar traços que antes passariam despercebidos. Especialistas afirmam que é possível que materiais recolhidos na época, como fragmentos ou resíduos, estejam sendo reavaliados para confirmar, ou até corrigir, detalhes do processo que levou à condenação dos envolvidos. Há quem diga que a iniciativa veio após a divulgação do documentário Pacto Brutal, que reacendeu a discussão pública e trouxe questionamentos sobre a condução da investigação original. Esse novo interesse em revisar o caso teria feito com que autoridades e familiares buscassem preservar de maneira mais adequada o espaço onde Daniela foi sepultada, além de garantir que eventuais evidências remanescentes não fossem perdidas. No entanto, o que mais chamou a atenção foi o relato de pessoas próximas à família, que mencionaram encontros emocionantes e descobertas simbólicas durante a reabertura. Entre os itens encontrados junto ao caixão estavam cartas, fotos e pequenos objetos deixados por fãs e parentes ao longo dos anos, lembranças que resistiram ao tempo e agora carregam um peso ainda maior. Um funcionário do cemitério, emocionado, chegou a relatar que o clima no momento da abertura era de profundo respeito e que todos os presentes sentiram uma energia indescritível, como se Daniela ainda estivesse ali, irradiando paz. Outro ponto que gerou polêmica foi o rumor de que novos documentos e relatórios forenses foram incluídos nos arquivos oficiais do caso após a reabertura. Não há confirmação pública sobre o conteúdo desses registros, mas fontes próximas à investigação sugerem que podem existir discrepâncias entre os laudos originais e as novas análises técnicas feitas com equipamentos modernos. Isso, naturalmente, reacendeu teorias antigas sobre possíveis irregularidades na condução do caso, especialmente nos primeiros dias após o crime, quando as informações eram confusas e a pressão midiática era enorme. Há quem acredite que o objetivo real dessa reabertura não tenha sido apenas simbólico ou emocional, mas sim investigativo. Alguns peritos independentes teriam sido convidados para examinar novamente os materiais ligados ao sepultamento, buscando indícios que possam esclarecer lacunas históricas. Embora o tempo seja um inimigo natural das provas físicas, os avanços da ciência forense podem revelar detalhes invisíveis em 1992, o que abre espaço para interpretações mais amplas e até mesmo para a revisão de certas conclusões. No meio de tudo isso, a figura de Glória Pérez voltou ao centro das atenções. A mãe de Daniela, que sempre demonstrou força e determinação na busca por justiça, manteve uma postura discreta diante da notícia, mas suas redes sociais refletiram o impacto emocional do momento. Mensagens enigmáticas e reflexivas deixadas por ela indicam que o processo de luto, mesmo após tantos anos, ainda está em andamento. Ela teria dito a pessoas próximas que a dor não envelhece, apenas muda de forma, e que a reabertura da campa foi também uma forma de garantir que o tempo não apague a verdade. Fãs da atriz, que há décadas visitam o túmulo com flores, velas e mensagens, se dividiram entre o respeito pela decisão da família e a curiosidade sobre o que exatamente foi encontrado. Alguns acreditam que a reabertura trouxe sinais espirituais e até coincidências consideradas misteriosas, como o relato de uma mulher que afirmou ter sentido um perfume floral intenso no ar no momento em que os trabalhos começaram, o mesmo tipo de aroma que Daniela costumava usar.
Essas histórias alimentaram um clima quase sobrenatural em torno do acontecimento, reforçando o elo emocional que o público ainda mantém com a atriz. Mas o mais surpreendente é que, mesmo após tantos anos, a energia em torno de Daniela Pérez permanece viva. O túmulo reaberto não representa apenas uma questão material, mas também simbólica, uma lembrança de que a verdade, assim como a memória, jamais deve ser enterrada. Para muitos, o episódio serviu como um lembrete poderoso de que a busca por justiça nunca termina completamente, e que certas histórias continuam ecoando através do tempo. As revelações sobre a reabertura da campa também reacenderam debates sobre como o Brasil lida com seus ídolos e com os casos de violência que marcam a história nacional. O público voltou a questionar a impunidade, a cobertura da mídia e a forma como a sociedade, muitas vezes, transforma a dor alheia em espetáculo. Ainda que os detalhes oficiais permaneçam sob sigilo, o impacto emocional é inegável. Cada novo rumor, cada nova linha de investigação, traz consigo a esperança de que algum dia tudo possa ser compreendido com clareza. No fim das contas, o que essa reabertura revela não é apenas o conteúdo físico de uma campa, mas o peso emocional e espiritual de uma história que ainda comove o Brasil. Daniela Pérez pode ter partido jovem, mas sua presença continua iluminando corações, inspirando causas e exigindo que a verdade, por mais dolorosa que seja, jamais seja esquecida. E talvez seja justamente isso o mais bonito e simbólico de tudo, a certeza de que, mesmo após 3 décadas, a memória de Daniela continua viva, florescendo no silêncio da eternidade, como uma prova de que o amor e a justiça são forças que o tempo nunca é capaz de apagar. E assim, depois de tantas emoções e revelações, chegamos ao fim deste vídeo, mas não ao fim da história. Porque a história de Daniela Pérez vai muito além de uma tragédia, ela é um lembrete de que o amor verdadeiro, a arte e a justiça nunca morrem. O tempo pode até passar, mas a memória dela continua viva em cada coração que se emociona, em cada lágrima que cai e em cada pessoa que se recusa a deixar essa história ser esquecida. Se este vídeo te tocou de alguma forma, deixe o seu gostei e se inscreve no canal, porque isso é fundamental para o YouTube entender que você quer continuar recebendo conteúdos que fazem refletir, emocionar e preservar histórias que marcaram o Brasil. A sua inscrição ajuda muito o canal a crescer e a manter viva essa missão de resgatar verdades, lembranças e vozes que o tempo tentou silenciar. E se você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, clique no Super Thanks aqui embaixo. Cada gesto seu é um combustível para que a gente continue trazendo conteúdos com o mesmo carinho e dedicação. Mas, se não puder, comente aqui o que mais te emocionou neste vídeo, porque a sua opinião é o que dá sentido a tudo isso. Fica com essa reflexão. Pessoas como Daniela jamais partem completamente, elas se transformam em luz, e essa luz continua guiando quem acredita na força do amor e da verdade. Obrigado por assistir até o final, e prepare o coração, porque o próximo vídeo vai trazer revelações que, mais uma vez, vão te deixar sem palavras.